Juntei duas das melhores inteligências artificiais e pedi a elas que assumissem a personalidade de Sócrates e Freud, a fim de dialogarem sobre o tema virtudes. Pedi que apresentassem suas visões e assim vislumbramos como seria um diálogo entre os dois. O que você verá a seguir é uma conversa que trará pontos importantes para a formação da sua opinião. Seja bem-vindo ao canal Máquina Viva. Senhores, sejam muito bem-vindos. Farei as perguntas e gostaria de ouvir suas respostas de forma a nos fazer refletir sobre os assuntos abordados. A primeira pergunta que faço é: o que é a virtude humana? Quem começará respondendo é o convidado Sócrates. Permita-me começar por dizer que a virtude é o que há de mais sublime na essência humana. Para mim, virtude é o conhecimento do bem e a prática desse conhecimento. Ela reside na capacidade de agir de maneira justa, sábia e corajosa, guiada pela razão. Pois quem sabe que é justo, não cometerá injustiça. O erro humano é sempre fruto da ignorância. Por isso, acredito que a virtude é acessível a todos, desde que se dediquem ao autoconhecimento e à busca da verdade. Afinal, não é pela razão que o homem se eleva acima de seus instintos? Interessante, mas vejo essa visão como excessivamente idealista. A virtude, em minha perspectiva, não é apenas uma questão de conhecimento racional. A mente humana é uma arena de conflitos profundos, onde forças inconscientes, como o id, que representa os desejos instintivos, e o superego, que reflete as normas sociais, se enfrentam continuamente. A virtude, portanto, é um produto desse equilíbrio precário. Não basta saber o que é certo, é preciso lidar com as pulsões internas que frequentemente nos levam a agir contra esse saber. Em outras palavras, mesmo o mais sábio dos homens pode ser vítima de seus impulsos inconscientes. Freud, parece-me que sua concepção da alma humana é dominada por forças irracionais. No entanto, pergunto, essas pulsões não seriam, em última análise, manifestações da ignorância? Quando o homem conhece verdadeiramente sua alma, não está ele em posição de dominar seus desejos e inclinações? Acredito que o ser humano, ao refletir e questionar continuamente suas ações, pode alinhar suas paixões ao seu propósito mais elevado, que é a busca do bem. Sócrates, mas subestimar o inconsciente é ignorar uma parte essencial do ser humano. Não é uma questão de ignorância intelectual, mas de forças primordiais que moldam nossos desejos desde a infância. Tomemos, por exemplo, o complexo de Édipo, o desejo de uma criança pelo genitor do sexo oposto e a rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Esses impulsos, reprimidos pela sociedade, permanecem ativos no inconsciente, influenciando nossas escolhas e ações, muitas vezes de maneira que escapam à razão. A virtude, nesse sentido, não é apenas conhecimento, é também um processo de integração dessas forças em conflito. Freud, seu exemplo é intrigante, mas não posso aceitar que sejamos meros reféns de forças inconscientes. A razão, quando bem exercida, ilumina as trevas de nossa alma. O diálogo consigo mesmo, assim como a busca pelo autoconhecimento, nos permite compreender e dominar essas paixões. Digo que o homem é capaz de elevar-se acima de sua natureza primitiva, tornando-se senhor de si mesmo. Você fala de razão como se ela fosse soberana, Sócrates, mas mesmo a razão é limitada. Muitos dos comportamentos humanos não são guiados pelo pensamento consciente, mas por impulsos que escapam ao controle racional. O inconsciente é como um iceberg. O que vemos é apenas uma fração do que existe. A psicanálise busca justamente revelar essas forças ocultas para que o indivíduo possa lidar com elas, mas nunca eliminá-las completamente. A virtude, portanto, não é um estado de domínio pleno, mas um constante esforço para equilibrar desejos, valores e realidade. Admito que o autoconhecimento é um desafio contínuo, mas não seria esse esforço a própria essência da virtude? Pois é no questionamento incessante que nos aproximamos da verdade. E a verdade, Freud, liberta o homem das amarras da ignorância. Talvez as forças inconscientes que você descreve sejam menos absolutas do que parecem, e a razão, com disciplina, possa superá-las. Respeito sua confiança na razão, Sócrates, mas devo discordar. A psique humana é tão complexa quanto misteriosa. Mesmo aqueles que conhecem suas paixões mais sombrias podem falhar em controlá-las. A virtude,
Nesse sentido, é menos um ideal a ser alcançado e mais um esforço contínuo para coexistir com nossos próprios conflitos internos. Então, Freud, talvez nossa discordância não seja tão grande quanto parece. Ambos concordamos que a virtude exige esforço. A diferença está no que consideramos ser o caminho para ela. Eu digo que é o conhecimento e a prática da razão, enquanto você a vê como um equilíbrio entre forças inconscientes. Mas, quem sabe, não são essas duas perspectivas complementares? Talvez, Sócrates. Afinal, compreender a mente humana em toda a sua profundidade requer tanto a exploração racional quanto a aceitação de seus mistérios. Se a virtude existe, ela é certamente o resultado de uma jornada, seja pelo caminho da razão, seja pelo mergulho nos abismos do inconsciente. A segunda pergunta que faço é: as virtudes são inatas ou aprendidas? Quem começará respondendo é o convidado Sócrates. Freud, começo este diálogo afirmando que a virtude não é completamente inata nem exclusivamente aprendida. Ela está potencialmente presente em todos os seres humanos, mas precisa ser despertada e cultivada pelo conhecimento e pela educação. Assim como o fogo precisa de combustível para arder, a virtude precisa da razão para florescer. A alma, por sua própria natureza, busca o bem. No entanto, sem o esforço para adquirir sabedoria, essa virtude permanece adormecida. O que pensa sobre isso? Sócrates, sua visão é bela, mas vejo a virtude como algo que emerge do conflito entre nossas forças internas e as imposições do mundo externo. Ela não é inata, pois nascemos com desejos primordiais que muitas vezes desafiam os valores sociais. Tampouco é algo completamente aprendido, já que nossas experiências individuais, muitas vezes inconscientes, moldam o que consideramos virtude. Por exemplo, a internalização das normas parentais durante a formação do superego é um processo único para cada indivíduo, dependendo das relações familiares e dos traumas vividos. Freud, essa descrição parece reduzir a virtude a uma reação às circunstâncias externas e aos desejos internos. No entanto, insisto que há em cada ser humano uma centelha divina que anseia pela justiça, pela bondade e pela sabedoria. Quando educada adequadamente, essa centelha transcende os condicionamentos e nos guia à virtude. Não estaria você subestimando o potencial transformador da razão? Não, Sócrates, não subestimo a razão, mas reconheço suas limitações diante das forças inconscientes. Veja bem, a virtude pode ser cultivada, mas nunca inteiramente controlada pela racionalidade. Considere, por exemplo, os mecanismos de defesa, como a repressão, que operam fora do alcance da consciência. Muitas vezes, as pessoas acreditam estar agindo virtuosamente, mas estão apenas reprimindo impulsos que mais tarde podem se manifestar de maneira destrutiva. A virtude, portanto, é menos uma questão de saber e mais uma questão de equilíbrio psíquico. Admito que há forças internas que podem desviar-nos do caminho da virtude, mas insisto que essas forças não são insuperáveis. O autoconhecimento e o diálogo permitem que confrontemos e dominemos nossos instintos mais baixos. Além disso, a virtude verdadeira é aquela que é guiada pela razão e não apenas pelo medo ou pelo desejo. Você não concorda que o conhecimento, quando aplicado com disciplina, pode superar essas barreiras inconscientes? Concordo que o autoconhecimento é essencial, Sócrates, mas o inconsciente é mais complexo do que a razão pode alcançar. Não se trata apenas de controlar nossos impulsos, mas de integrá-los. A virtude, em minha visão, não é uma negação das paixões, mas a capacidade de transformá-las em algo construtivo. Não podemos simplesmente ignorar ou subjugar o que é inconsciente, porque isso nos levaria à repressão, que pode resultar em desequilíbrios ainda maiores. A verdadeira virtude surge quando conseguimos canalizar essas forças internas de maneira saudável, em vez de simplesmente combatê-las. Compreendo seu ponto, Freud, mas não estaria você confundindo a virtude com a mera adaptação? Para mim, virtude não é apenas equilíbrio ou conformidade com a sociedade, mas um ideal elevado que transcende tanto os instintos quanto os condicionamentos. É um chamado universal à excelência da alma. Quando buscamos a virtude, não estamos apenas lidando com nossos desejos, mas nos esforçando para alcançar um bem maior que ultrapassa nossas limitações humanas. Não seria esse ideal elevado também uma projeção do superego, moldada pelas normas e expectativas da sociedade? Você fala de uma busca universal pelo bem, mas o que consideramos bem varia de acordo com nossas experiências, cultura e traumas. A virtude, então, não é absoluta,
mas profundamente subjetiva e influenciada pelo que cada indivíduo vive e reprime. Freud, o que você descreve pode se aplicar às opiniões humanas sobre o bem, mas o verdadeiro bem, aquele que buscamos com a razão, é objetivo e universal. Por exemplo, ninguém que entenda plenamente o que é a justiça pode desejar a injustiça. Portanto, a virtude é alcançável por todos, desde que busquem o conhecimento e cultivem a alma. Você não vê a possibilidade de transcender as limitações individuais em busca de algo maior? Vejo a aspiração de transcender Sócrates, mas não acredito que possamos escapar totalmente de nossas limitações individuais. Até mesmo o desejo de buscar o bem pode estar enraizado em experiências inconscientes. A virtude, em última análise, é um processo pessoal, uma luta contínua entre nossos desejos instintivos e as exigências de uma civilização que nos molda desde o nascimento. Talvez possamos buscar algo maior, mas nunca nos libertaremos completamente de nossa natureza humana. E talvez, Freud, seja justamente essa luta o que define nossa humanidade. Se concordamos que a virtude exige esforço, talvez possamos ver esse esforço como um ponto de convergência entre nossas perspectivas. Pois, seja na busca pela sabedoria ou no confronto com o inconsciente, estamos ambos empenhados em compreender e melhorar a condição humana. Concordo, Sócrates. A virtude, seja como você a define, um ideal racional, ou como eu a vejo, um equilíbrio psíquico, é sempre um movimento em direção a algo maior. Pode ser que nossas diferenças sejam apenas perspectivas distintas sobre um mesmo fenômeno. A terceira pergunta que faço é: qual o papel da sociedade na formação das virtudes? Quem começará respondendo é o convidado Freud. A sociedade desempenha um papel central na formação das virtudes humanas, mas não como algo inerentemente benéfico. Em minha visão, a sociedade é uma força que civiliza, mas também reprime. Desde cedo, somos expostos a normas, valores e expectativas que moldam nosso superego, a instância psíquica que internaliza essas regras. É através desse processo que aprendemos o que é considerado virtuoso. No entanto, essa mesma sociedade impõe repressões que podem gerar conflitos internos. Desejos naturais, muitas vezes inconscientes, são forçados a se adaptar a valores sociais, resultando em frustrações e tensões psíquicas. Portanto, a virtude, ao surgir desse conflito, não é algo puro, mas um produto de concessões e negociações entre o indivíduo e a coletividade. Freud, sua análise é fascinante, mas temo que você veja a sociedade apenas como um mecanismo de controle e repressão. Concordo que a sociedade impõe normas e molda o caráter humano, mas faço uma interpretação diferente de seu papel. Acredito que a sociedade pode ser um meio para o cultivo da virtude, pois é no convívio com outros que aprendemos sobre justiça, solidariedade e sabedoria. A interação social nos desafia a questionar nossas ações, a refletir sobre o bem comum e a buscar o equilíbrio entre nossos interesses e os dos outros. Assim, a sociedade, longe de ser apenas uma força repressora, pode ser uma professora da virtude. Sócrates, não nego que a sociedade ofereça lições importantes, mas ela também tem seus próprios interesses, que nem sempre coincidem com o bem do indivíduo. Muitas vezes, o que é considerado virtuoso em uma sociedade serve mais para manter sua estrutura do que para beneficiar o ser humano em sua totalidade. Considere os sacrifícios exigidos para se adequar a um ideal social. Eles podem levar à repressão de desejos fundamentais, o que pode resultar em neuroses. Será que uma virtude imposta por forças externas pode realmente ser autêntica? Freud, entendo suas preocupações, mas a virtude verdadeira não é aquela que simplesmente segue normas externas. É, antes, aquela que nasce de um entendimento profundo e racional do que é justo e bom, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. A sociedade oferece a estrutura para esse aprendizado, mas a virtude autêntica depende de como o indivíduo reflete e age dentro desse contexto. Dizer que a sociedade apenas reprime é ignorar seu potencial para inspirar e elevar o espírito humano. Não seria possível que as normas sociais, quando justas, nos conduzam a uma vida mais virtuosa? Sim, Sócrates. Normas sociais justas podem, de fato, guiar-nos, mas o problema é que essas normas nem sempre refletem o bem universal que você defende. Muitas vezes, elas são construções históricas e culturais, com falhas e preconceitos. Além disso, o inconsciente humano nem sempre responde de maneira previsível às normas externas. Por vezes, aquilo que é imposto como virtude pode ser sentido pelo indivíduo como uma prisão, criando tensões internas. Para que uma virtude seja genuína, deve emergir não apenas do que a sociedade exige,
mas do que o indivíduo consegue integrar como parte de si. Concordo que as normas sociais podem ser imperfeitas, mas é por isso que o papel do filósofo e do cidadão consciente é tão importante. Devemos questionar as leis e os costumes, corrigindo o que for injusto e buscando a harmonia entre as necessidades individuais e coletivas. Não seria essa busca pela justiça e pela verdade a maneira de reconciliar o indivíduo com a sociedade, transformando-o em um campo fértil para a virtude? Essa reconciliação é possível, Sócrates, mas requer um profundo trabalho psíquico. Muitas vezes, os conflitos entre os desejos inconscientes e as demandas sociais são tão intensos que mesmo o questionamento filosófico não basta. É preciso entender e aceitar esses desejos, ao invés de simplesmente reprimi-los em nome de uma moral social. A virtude, então, torna-se um processo de equilíbrio entre esses dois polos, e não uma submissão completa à sociedade. Freud, vejo que enfatiza a importância de compreender e integrar nossos desejos, e concordo que isso é essencial. No entanto, acredito que a razão tem a capacidade de direcionar esses desejos para o bem maior. Quando nos unimos em uma sociedade justa, não estamos apenas reprimindo nossas paixões, mas canalizando-as para algo mais elevado. A virtude, nesse contexto, é tanto um compromisso individual quanto uma construção coletiva. Você é otimista, Sócrates, e admiro isso. Mas a experiência me ensina que a psique humana é mais caótica do que ordenada. A sociedade, apesar de seus esforços para cultivar virtudes, também gera sofrimentos e tensões que não podem ser ignorados. Talvez a virtude esteja menos em seguir as normas sociais e mais em encontrar uma maneira de coexistir com nossa própria natureza. Talvez, Freud, nossa divergência seja mais de perspectiva do que de substância. Afinal, ambos reconhecemos que a virtude é um esforço para equilibrar nossos desejos, compreender nosso lugar no mundo e agir de maneira que beneficie tanto a nós mesmos quanto aqueles que nos cercam. Seja através da razão ou da psicanálise, estamos ambos empenhados em buscar um caminho para a excelência humana. Concordo, Sócrates. Mesmo que nossas abordagens sejam diferentes, o objetivo parece convergir: compreender a condição humana e ajudá-la a prosperar, apesar de suas imperfeições. A quarta pergunta que faço é: a virtude pode ser praticada de forma independente da moral? Quem começará respondendo é o convidado Freud. Acredito que a virtude pode existir de forma independente da moral convencional, mas não do equilíbrio psíquico. A moral é uma construção social, frequentemente ligada a normas e valores que variam entre culturas e épocas. Já a virtude, como eu a vejo, está mais relacionada à capacidade de um indivíduo integrar suas pulsões e desejos inconscientes de maneira saudável. Por exemplo, alguém pode desobedecer a uma norma moral da sociedade, como quebrar um tabu, e ainda assim agir de forma virtuosa, ao lidar com suas necessidades internas de maneira autêntica e sem causar danos ao próximo. Nesse sentido, a virtude transcende a moral e está mais ligada ao bem-estar psíquico e à harmonia interior. Freud, sua visão de virtude como equilíbrio interno é interessante, mas creio que ela perde de vista a ligação fundamental entre virtude e moralidade. Para mim, a virtude está inevitavelmente ligada à busca do bem, que é um princípio moral universal. Não importa se as leis ou costumes de uma sociedade são imperfeitos, a virtude verdadeira é aquela que transcende essas limitações e se guia pela razão em direção ao que é justo e bom. Assim, mesmo quando a moralidade de uma época está em erro, a virtude permanece como um farol que nos guia para corrigir esses erros. Sócrates, compreendo sua confiança em um bem moral universal, mas a prática da virtude pode ser profundamente subjetiva. Nem sempre o que é considerado justo e bom pela razão é compatível com as forças inconscientes que nos governam. Considere o caso de alguém que desafia a moralidade de sua época. Por exemplo, um artista que expressa suas pulsões de maneira que escandaliza a sociedade. Esse indivíduo pode estar vivendo de forma virtuosa ao atender às suas necessidades internas e ao mesmo tempo enriquecer a experiência humana coletiva. Aqui, a virtude não está subordinada à moral, mas é uma expressão de autenticidade. Freud, admito que as ações virtuosas podem ir contra as convenções morais de uma época, mas isso não significa que virtude e moral sejam independentes. Antes, diria que a virtude está alinhada a uma moral mais elevada, baseada no bem universal, e não nas regras passageiras das sociedades humanas. Esse artista que você menciona pode parecer transgressor, mas se sua obra reflete uma busca pela verdade e pela beleza, ele está, de fato, agindo com virtude. A questão é se suas ações são guiadas pela razão e pelo desejo de promover o bem comum ou apenas por impulsos descontrolados. Você levanta um ponto importante, Sócrates,
mas diria que a virtude, como eu a entendo, nem sempre depende do bem comum. Ela também pode ser individual e introspectiva, ligada ao processo de autoconhecimento e integração das forças inconscientes. Nem todas as ações virtuosas têm um impacto coletivo imediato. Às vezes, o simples ato de reconciliar-se com seu próprio inconsciente já é um ato de grande virtude. Isso pode parecer egoísta à primeira vista, mas é essencial para que o indivíduo possa contribuir de maneira genuína para a sociedade. Freud, concordo que o autoconhecimento é um componente essencial da virtude, mas ele só se completa quando usado para beneficiar não apenas a si mesmo, mas também aos outros. Afinal, vivemos em comunidade e é no impacto de nossas ações sobre os demais que a virtude se revela plenamente. A razão, ao orientar nossos desejos, não busca apenas o equilíbrio interno, mas também a harmonia com os outros. Portanto, a virtude não pode ser dissociada de uma moral que transcenda o individualismo. Você tem razão ao valorizar a dimensão coletiva da virtude, Sócrates, mas isso não diminui o papel do indivíduo. Muitas vezes, os atos mais virtuosos surgem da coragem de desafiar uma moralidade coletiva que se tornou opressiva ou injusta. Nesses momentos, a virtude reside na autenticidade de se manter fiel ao que é verdadeiro para si mesmo que isso vá contra a aprovação social. Freud, eu concordo que o desafio às normas injustas pode ser um ato de grande virtude, mas insisto que essa coragem só é virtuosa quando está fundamentada na razão e na busca pelo bem maior. Caso contrário, ela pode degenerar em mero egoísmo ou rebeldia. A verdadeira virtude não é apenas coragem ou autenticidade, mas sabedoria, o saber agir de forma a beneficiar tanto o indivíduo quanto a comunidade. Sócrates, talvez a diferença entre nós esteja no peso que damos ao coletivo em relação ao indivíduo. Você vê a virtude como um caminho para o bem comum, enquanto eu a vejo como um processo interno que, quando bem-sucedido, pode refletir positivamente no coletivo. Talvez a virtude não precise ser definida de maneira tão restrita, mas reconhecida como um esforço em múltiplas direções. Concordo, Freud, que a virtude é um esforço contínuo. Apesar de nossas diferenças, talvez possamos concordar que ela é tanto uma busca por harmonia interna quanto uma tentativa de alinhar nossas ações a um propósito maior. É nesse esforço que reside a beleza e o desafio da virtude humana. A quinta pergunta que faço é: as virtudes podem ser universais ou são relativas às culturas? Quem começará respondendo é o convidado Sócrates. Creio firmemente que as virtudes são universais, pois estão enraizadas na natureza da razão humana. Embora as manifestações culturais possam variar, o que é considerado justo ou corajoso pode diferir entre sociedades, os princípios fundamentais por trás dessas virtudes permanecem os mesmos. Por exemplo, a justiça, em sua essência, é tratar os outros de maneira equitativa e respeitar seus direitos, e isso transcende costumes ou tradições. A diversidade cultural reflete interpretações e aplicações das virtudes, mas a busca pelo bem e pela excelência humana é algo que une todos os povos. Não é a razão, compartilhada por todos os seres humanos, a base comum para as virtudes? Aprecio sua fé na universalidade das virtudes, mas minha experiência com o inconsciente humano me leva a outra conclusão. As virtudes, tal como as compreendemos, são moldadas por fatores culturais, históricos e individuais. O que é considerado uma virtude em uma sociedade pode ser visto como irrelevante ou até prejudicial em outra. Pense, por exemplo, na coragem. Para alguns povos, pode ser considerado uma virtude enfrentar o perigo em batalha. Para outros, a maior coragem pode ser demonstrada ao evitar conflitos. O inconsciente humano é profundamente influenciado pelo ambiente cultural, de modo que as virtudes são, em grande parte, relativas às condições em que cada indivíduo é criado. Freud. Sua observação sobre as diferenças culturais é válida, mas acredito que essas diferenças são apenas superficiais. A essência das virtudes permanece constante, pois está ligada àquilo que é universalmente bom para a alma humana. A coragem, como você mencionou, pode se manifestar de formas variadas, mas sempre implica a superação do medo em favor de algo maior, seja a defesa da pátria ou a preservação da paz. A relatividade que você aponta reside nas práticas culturais, não nos princípios fundamentais. Não seria o caso de as culturas interpretarem as virtudes universais de maneiras diferentes, mas ainda assim estarem conectadas a um núcleo comum? Sócrates, sua ideia de um núcleo comum é sedutora, mas acredito que a psique humana é mais complexa do que isso. A maneira como interpretamos virtudes está profundamente entrelaçada com nosso inconsciente, que é moldado por experiências únicas e contextos culturais específicos. Considere,
Por exemplo, a ideia de humildade. Em algumas culturas, ela é exaltada como virtude, em outras, pode ser vista como fraqueza. Isso demonstra que, mesmo que existam desejos humanos comuns, a expressão e o valor atribuído às virtudes são altamente contextuais. A universalidade que você propõe pode ser um ideal, mas não corresponde à realidade psíquica e cultural em que vivemos. Se concordarmos que todas as culturas valorizam, de alguma forma, a coragem, a justiça, a sabedoria e a moderação, podemos argumentar que esses valores são de fato universais, ainda que sua aplicação varie. A humildade que você mencionou, por exemplo, pode ser exaltada ou negligenciada, mas a reflexão sobre sua utilidade ou sua aplicação revela a busca pelo mesmo objetivo, o bem-estar individual e coletivo. Não seria possível, então, que essas diferenças sejam menos sobre os princípios das virtudes e mais sobre como elas são priorizadas em diferentes contextos. Você argumenta com habilidade, mas me preocupa sua tendência a abstrair as virtudes de seus contextos específicos. A psicanálise ensina que o inconsciente humano é profundamente influenciado pelo particular, pelas histórias de vida, pelos traumas e pelos costumes herdados. Mesmo se admitirmos uma certa universalidade na aspiração humana ao bem-estar, as formas que isso assume variam tanto que a ideia de virtudes universais se torna abstrata demais para ser aplicada na prática. Em última análise, as virtudes são produtos de negociações entre o indivíduo, sua cultura e seu inconsciente. Embora concorde que as experiências individuais e culturais moldam como percebemos e praticamos as virtudes, isso não diminui sua universalidade. Assim como uma semente se adapta ao solo onde cresce, mas carrega em si a essência de sua espécie, as virtudes adaptam-se às condições culturais, mas permanecem essencialmente as mesmas. A razão, que é compartilhada por todos os humanos, é a ferramenta que nos permite reconhecer essas virtudes, independentemente de onde estejamos. Não seria possível que sua visão enfatize excessivamente as diferenças à custa das semelhanças fundamentais que nos unem? Sócrates, sua metáfora é elegante, mas a experiência clínica me mostra que mesmo a razão humana é limitada por forças inconscientes. Os conflitos internos de um indivíduo frequentemente refletem os conflitos de sua cultura. O que você vê como uma essência universal, eu vejo como resultado de processos históricos e psíquicos. Ainda assim, posso admitir que há algo de comum na aspiração humana por harmonia, mas isso não é o mesmo que afirmar que as virtudes em si são universais. Freud, fico satisfeito em ver que, ao menos, reconhece uma aspiração comum à harmonia. Talvez o desacordo entre nós esteja em como conceituamos essa busca. Você a vê como um produto das circunstâncias, eu, como algo intrínseco à natureza humana. Se a prática da virtude requer esforço e reflexão em qualquer cultura, isso não sugere que há algo universal nessa busca, mesmo que os meios variem. Talvez, Sócrates, pode ser que sua visão de virtudes universais represente um ideal que, embora inalcançável em sua totalidade, serve como um guia. Minha perspectiva, contudo, insiste na importância de reconhecer e aceitar as diferenças, tanto internas quanto culturais. Talvez, no equilíbrio entre essas abordagens, possamos compreender melhor a natureza das virtudes humanas. Freud, quero expressar minha gratidão por esta troca de ideias tão enriquecedora. Embora nossas abordagens sobre a virtude sejam diferentes, eu, um amante da razão, buscando o universal, e você, um explorador do inconsciente, atento às complexidades da alma, percebo que ambos partilhamos o desejo de compreender e aprimorar a condição humana. Foi uma honra dialogar com alguém que, como eu, valoriza o questionamento e reconhece a profundidade de nossas imperfeições. Creio que, no confronto de nossos pensamentos, surgiram faíscas de compreensão que transcendem nossas divergências. É no debate que a verdade se revela, e essa experiência reforça em minha convicção de que o diálogo é essencial para o florescimento da virtude. Sócrates, foi um privilégio dialogar com alguém que, como você, busca incansavelmente a sabedoria e a verdade. Nossa conversa mostrou não apenas nossas diferenças, eu, focado nas tensões do inconsciente e nas influências culturais, e você, em busca de um bem universal, mas também nossa convergência. Ambos somos guiados pelo desejo de compreender a natureza humana em toda a sua complexidade. Este debate não apenas desafiou minhas convicções, como também destacou a importância do diálogo entre perspectivas distintas. Assim como na psique humana, onde os opostos se confrontam para alcançar equilíbrio, nosso encontro de ideias mostrou que a virtude pode ser encontrada na interação e no respeito mútuo. Agradeço a você pela profundidade e honestidade deste diálogo.